Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A Bíblia nos oferece muitas citações e ensinamentos sobre a restauração emocional. E é sobre isso que eu quero falar com vocês um pouco hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou Armando Cruz e esse é o canal Cultura Desplugada. O Senhor está perto de todos os que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Isto está no Salmo de número 34, no verso 18. Esta passagem nos lembra que Deus está sempre presente para nos ajudar e nos confortar, especialmente nos momentos de tristeza e de angústia. Então é um belíssimo salmo para nós começarmos hoje a nossa reflexão. Também temos versículos como: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo de número 30, versículo 5. Não obstante, nós cantamos isso em nossas igrejas, que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Essa passagem nos encoraja a não desistir, mesmo em tempos difíceis, pois há sempre a possibilidade de uma nova alegria, de uma nova esperança, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Isso foi registrado pelo profeta Jeremias no capítulo 29, no versículo 11. Essa passagem também nos lembra que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Mesmo quando as coisas parecem difíceis para nós, parecem sem esperança, podemos nos lembrar desta palavra. E que linda palavra! Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Esta passagem também nos encoraja a buscar a ajuda e o conforto de Deus em momentos de cansaço na nossa vida, em momentos de sobrecarga emocional na nossa vida. Vivemos em uma sociedade tão sobrecarregada emocionalmente hoje, onde esse versículo parece ser tão próprio, tão pertinente. Também quando a Escritura nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma. Vivemos numa sociedade de fé líquida, uma fé que não está sólida em Deus, mas uma fé que é líquida o tempo todo. Então não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo escreveu isto à comunidade de Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7. Essa passagem nos ensina a importância da oração e da gratidão e como elas podem ajudar a trazer paz e tranquilidade para as nossas emoções. Volto a dizer, em uma sociedade de emoções líquidas, de cultura líquida, de conhecimento líquido, onde nada mais é sólido, tudo parece ser líquido e está disponível para um delivery. Hoje vivemos um delivery da fé, alguém que busca algo aqui, que busca algo ali, uma busca muitas vezes incessante e por vezes sem sentido, porque temos que lembrar com esta Páscoa que é tempo de ressurreição, mas também tempo de restauração, tempo de solidificar de novo as coisas. A restauração e a ressurreição são temas importantes na teologia cristã e têm sido objetos de reflexão teológica, filosófica há séculos. A Bíblia nos ensina que a ressurreição é uma realidade futura,
para os crentes, onde o corpo será restaurado e transformado para a vida eterna. Isto não pode ser um versículo que nós acolhamos no nosso coração como um versículo de cultura líquida, mas tem que se solidificar dentro de nós, tem que se tornar parte do que nós somos, do que nós cremos, do que vivemos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 a 44, Paulo escreve: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscitará na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Precisamos deixar de viver como se fôssemos apenas corpo animal, passageiro, líquido, sem base. Essa transformação do corpo é uma promessa de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo. João, no capítulo 11, versículo 25, 26, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quer dizer, não morrerá, não participará de uma segunda morte, não terá uma segunda morte. A restauração é um tema que permeia toda a Bíblia. Toda a história da criação mostra que Deus criou um mundo perfeito e sem pecado. Mas o pecado trouxe a queda e a corrupção. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus está restaurando todas as coisas em Cristo. Com a ressurreição de Cristo, todas as coisas foram restauradas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 diz: eis que faço novas todas as coisas. Em Cristo todas as coisas se fizeram novas, toda a morte foi vencida pela morte do Senhor. A restauração inclui a criação, inclui a humanidade, inclui o relacionamento entre Deus e o homem. Em Romanos capítulo 8, versículos 19 a 23, Paulo escreve: a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação, meus queridos irmãos e irmãs, está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, é claro, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Esta é a nossa firme esperança para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós sabemos muito claramente que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esta é uma reflexão importante para os dias de hoje. A ressurreição e a restauração. Esta restauração como um processo em andamento. A nossa restauração como seres humanos, nossa restauração espiritual, emocional, psíquica, ela está em andamento. E será concluída na segunda vinda de Cristo.
como cristãos, temos a esperança de uma nova criação e a certeza da ressurreição dos mortos. A ressurreição e a restauração são provas de amor e do poder de Deus. E são temas que devem sempre nos inspirar a viver nossas vidas com esperança e com confiança em Deus. Vou repetir essas palavras. A vivermos com esperança e confiança em Deus. A restauração das nossas emoções está na Bíblia desde sempre. Também é tema importante no campo da psicologia ou da filosofia. E é uma jornada que muitos indivíduos enfrentam ao longo de suas vidas. A emoção é uma parte fundamental da experiência humana. Não temos como nos apartar dela. E pode ser influenciada por diversos fatores no decorrer da nossa vida, como por experiências traumáticas, por estresse, por doenças mentais, entre tantas outras. Hoje em dia nós experimentamos, vivenciamos, vemos isso todos os dias. Todas essas experiências traumáticas, estressantes, essas doenças mentais, tantas outras coisas nós vemos na nossa sociedade. A restauração emocional, ela sempre começará com a aceitação das emoções. Muitas vezes as pessoas tentam reprimir, elas tentam negar suas emoções. A gente tenta não aceitar, o que infelizmente leva a uma piora do nosso estado emocional. Ao invés disso, é importante aceitar e compreender as emoções que estão sendo sentidas por nós. A Bíblia nos traz muitas passagens que nos ajudam a compreender as nossas emoções. Para dar um exemplo, no campo da filosofia, a filosofia estoica, por exemplo, ela ensina a importância da aceitação das emoções, mas também da capacidade de lidar com elas de forma racional. Isso envolve também em nós desenvolver a habilidade de identificar as emoções e entender como elas afetam o comportamento. Quantas vezes nós não nos damos conta disso, não aceitamos quem somos e muito menos desejamos aceitar o outro como ele é. A passagem que nos diz, enquanto a gente tenta tirar um cisco do olho de um irmão e esquece que há uma trava no nosso olho, nos traz essa perspectiva de que muitas vezes nós não conseguimos lidar bem com as nossas emoções, passamos uma vida inteira tentando compreender-nos a nós mesmos. Como podemos simplesmente julgar o outro que mal conhecemos? A restauração emocional é a teoria da virtude de Aristóteles. Ele argumenta que a busca pela felicidade está ligada à prática das virtudes. Isto a Bíblia também nos deixa muito claro. Como a coragem, a moderação, a justiça. Ao cultivar essas virtudes, podemos encontrar uma maior estabilidade emocional e uma vida mais significativa. O que dá sentido à sua vida hoje? Quais são as coisas que te motivam? Quais são as coisas que propõem em tua alma para a tua restauração? Quais os teus objetivos? Pense nisso. Reflita sobre como você pode ressuscitar e se restaurar nesse dia de hoje. A psicologia moderna também oferece abordagens para a restauração emocional, como a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo. Essa abordagem ensina a identificar os padrões de pensamento e comportamento que levam às emoções negativas e ajuda o indivíduo a desenvolver em si novos padrões que promovam emoções positivas e saudáveis.
É um tempo de promovermos emoções positivas e saudáveis em nossa casa, na igreja, no seio de nossa família, no nosso lar. Em resumo, a restauração emocional, a ressurreição emocional envolve aceitar e compreender as emoções, não apenas as suas, mas a do seu próximo, para que você tenha capacidade de amá-lo como a si mesmo. Compreender as emoções e cultivar as virtudes que promovam uma vida saudável e significativa. E aprender a identificar e mudar padrões de pensamento e comportamento. A Bíblia é um livro maravilhoso na instrução da nossa restauração. No exemplo da ressurreição de Cristo, temos a certeza da vitória da nossa ressurreição, da nossa restauração plena, de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis. É uma jornada pessoal que pode ser ajudada por muitas abordagens, mas que exige comprometimento e esforço da parte de cada indivíduo. Leia a Bíblia. A Bíblia é uma fonte de águas puras e cristalinas. Vivemos numa sociedade líquida, como disse desde o início, onde muitas vezes, por falta de compreensão da água limpa, bebemos água suja mesmo. E temos bebido de todo tipo de água, de toda sarjeta, que se encontra à margem da sociedade, numa esperança, numa busca desenfreada por uma esperança de compreensão da palavra de Deus. Voltemos ao Evangelho. Olhemos para a palavra de Deus. Façamos como disse Santo Agostinho: tarde te amei, beleza infinita, eis que tu estavas dentro de mim, e eu estava fora de mim. Admirando outras belezas que foram sem dúvidas criadas por ti, eu perdia a minha própria beleza. Que nós sejamos vigilantes em não perder a nossa beleza, olhando para coisas que foram criadas, inventadas, e esquecendo de olhar para a palavra de Deus, que é a única capaz de restaurar a minha vida e a tua vida. Deus abençoe a todos.